para construir esse gráfico, vamos aprender uma ferramenta importantíssima para utilizarmos quando tivermos o tempo como variável. Bom, inicialmente, nós teremos que criar uma tabela auxiliar. E olha só como faremos essa tabela. Antes de começar a sua criação, vamos buscar a menor data de pagamento dos dividendos. E para fazer isso, a gente vai vir na nossa tabela dinâmica. E aqui já tem o dividendo mensal, né? Aqui ao lado, vamos colocar menor data dividendo. E aqui a gente vai buscar o mínimo da tabela de dividendos. E aqui será a data de pagamento. Ou seja, a gente vai pegar a menor data daquele dividendo. Depois vamos fechar e pressionar Enter. Isso aqui vamos transformar em data. E eu acredito que lá, na data, está preenchido dessa forma. Vamos confirmar. Dividendo. Aqui está equivocado. Então vamos alterar essa data. Vamos colocar, por exemplo... Pronto. Algo dessa forma. Agora sim, a menor data vai ser 15/1/2021. Perfeito. E agora que já temos essa data, vamos iniciar a construção da nossa tabela auxiliar. E essa nossa tabela ela será automática. Mas vamos iniciar com o seu cabeçalho. Vamos vir aqui ao lado. E aqui teremos uma coluna de mês, uma coluna de ano, outra coluna de valor. E agora, vamos criar uma tabela. Com isso daqui, vamos criar uma tabela e dizer que já tem cabeçalhos. Pronto. O mês vai ser exatamente esse mês. Aqui eu vou colocar a função mês, que vai ser geral. No ano, da mesma forma, tá? E essas outras linhas serão diferentes. Mas calma que eu vou te explicar. Pronto. Antes de calcular o valor, a gente só vai precisar colocar mais uma coluna. Olha, eu vou inserir uma coluna aqui. E essa coluna eu vou chamar ela de uma coluna mês, ano. E agora, de acordo com a nossa função data, nós vamos preencher o mês e o ano. Por exemplo, o ano vai ser essa linha, ano. O mês da mesma forma. E o dia, vamos colocar 1, por exemplo. Depois vamos fechar e pressionar Enter. Pronto, vai ficar com essa formatação. E para ficar mais fácil de visualizar, olha o que eu vou fazer. Pressionar Ctrl 1, vir em data, e eu vou querer representar dessa forma. Pronto. Agora, antes de fazer o campo de valor, eu vou precisar preencher as outras linhas da nossa tabela. Olha só como vamos fazer. Aqui não será mais um mês. Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu quero que cada linha que vá passando vá somando um mês à linha anterior. Mas quando chegar em 12, a gente tem que tomar esse cuidado porque o ano começa novamente. Então, olha o que vamos fazer. Vamos colocar a função se e vamos analisar a linha anterior. Ou seja, como eu estou na linha 3, eu vou analisar a linha 2. Então, P2, se P2 mais 1 for maior do que 12, então o valor nessa célula P3 tem que ser igual a 1. E caso não for, a célula P3 é igual a P2 mais 1. Tudo bem? Ou seja, resumindo essa função, a gente vai avaliar, quando somarmos o mês, se será maior do que 12. Se for, a gente volta para o mês 1. Caso não for, a gente vai somar um mês. Dessa forma, aqui a gente vai ter que voltar à célula anterior. Aqui eu vou precisar parar a criação automática, tá? E agora, sim, vai funcionar. Porque quando a gente estava com a coluna automática, sempre quando eu colocava uma fórmula, ele aplicava para todas. Então, agora eu retirei essa opção para que eu consiga colocar fórmulas diferentes em linhas diferentes. Com isso, aqui já está funcionando. Para você ver um exemplo, eu vou expandir nossa tabela. Para fazer isso, a gente poderia vir em design da tabela, redimensionar e aumentar, ou eu posso simplesmente vir aqui, pressionar com o botão esquerdo e arrastar para baixo. Olha só, quando ele chegar em 12, ele vai voltar para 1, 2 e continuar a soma, tá? Sendo que agora a gente tem que fazer uma lógica parecida para ano. Ou seja, aqui eu vou analisar se essa célula, que é o mês atual, é menor do que essa, beleza? Caso for, esse valor vai ser o ano anterior mais 1. E caso for falso, ele vai ser igual ao ano anterior. Depois disso, vamos
fechar e pressionar Enter para ver como está funcionando. Ou seja, nessa célula, se eu estou em 2021, aqui tem que ser 2022. Vamos pressionar Enter e agora aplicar para as demais. Como você consegue ver, aqui está 2022. Perfeito. Pronto, vamos selecionar essas células e ignorar esse erro, pois esse erro está representando que as linhas estão com fórmulas diferentes. E isso daí eu quero que aconteça. Agora, olha só o que acontece quando eu expando a minha tabela. Infelizmente, como essa minha primeira fórmula, ela é a fórmula principal, nessa coluna ele está aplicando quando eu expando essa fórmula. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai, primeiramente, excluir esses dados ou clicar nessa caixinha. Quando a gente clicar, a gente vai pedir para substituir todos com essa fórmula. Ele vai pegar toda essa fórmula de ano, sendo que não é isso que a gente quer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou excluir toda ela. E vou excluir também essa primeira. Vou aplicar agora para os outros meses. E aqui eu vou colocar o ano novamente. Quando fizermos isso, agora sim, toda a nossa coluna está baseada nessa fórmula. E agora olha o que eu vou fazer. Com só esses dois campos preenchidos, eu vou preencher essa próxima coluna. E aqui vai vir pronto. Com esse erro, ele só está acontecendo por conta dessa primeira célula. Então, nessa primeira célula, a gente vai fazer ano e escolher esse ano. Depois que a gente fizer isso, toda a nossa coluna será baseada nessa fórmula, ao invés dessa. Como você pode ver, anteriormente nós estávamos tendo erro em todas essas. Agora, como a nossa base é essa, o nosso erro está sendo mostrado nessa primeira. Agora, quando a gente expandir, olha o que acontece. O ano é pela fórmula que calculamos, que esperamos que aconteça. E para a gente provar se isso está correto, vamos chegar em 12 aqui e passar mais um mês. Então, quando chegar 2023, está perfeito. Agora, vamos para o campo de valor. E esse campo de valor ele também tem que ser calculado automaticamente, pois essa nossa tabela ela é completamente automática. Irei diminuir um pouco. Aqui eu vou escolher esses valores, tá? E agora, vamos fazer o campo de valor. No campo de valor, a gente vai confirmar se o nosso dividendo está entre essas duas datas, ou seja, ela é maior ou igual a janeiro de 2021 e é menor do que fevereiro de 2021. E aí como vamos fazer? Como a gente tem duas condições, a gente tem que analisar se é maior ou igual a janeiro e menor que fevereiro, nós vamos utilizar um soma 6. Aqui a gente vai utilizar a tabela de dividendos e o que a gente vai somar é o valor total de dividendos. O intervalo de critério 1 vai ser a tabela de dividendos mais uma vez, sendo que agora vai ser a coluna de data de pagamento. E o critério que vamos utilizar é que essa data vai ter que ser maior ou igual a janeiro. Aqui precisa colocar um e-comercial, tá? Senão a referência relativa não vai funcionar. E agora sim. Da mesma forma, a gente vai colocar agora o nosso segundo critério. O intervalo vai ser tabela de transações de dividendos, data de pagamento. E mais uma vez, agora colocaremos, tem que ser menor e comercial para concatenar. E aqui fevereiro. Depois vamos pressionar Enter. E aqui a gente já tem um valor de janeiro. Vamos levar agora para as outras células. E vamos expandir para ver se está funcionando. Perfeito. Vamos confirmar se em janeiro eu tenho 160 e em março eu tenho 23,20. Vamos voltar para dividendos. Janeiro eu tenho 160 e março eu tenho 23,20, exatamente. Se eu somar, 23,20. Perfeito. Agora vamos voltar. E a nossa tabela ela está finalizada. Para ficar mais fácil de visualizar, só vou selecionar. E aqui eu vou colocar em moeda. Pronto. E com essa tabela feita, vamos agora expandir ela para criar uma nova tabela dinâmica. E a nossa tabela dinâmica será criada com essa tabela auxiliar. Então vamos clicar em inserir tabela dinâmica. Aqui, como você já pode ver, já pegou os intervalos corretamente. E agora, vamos colocar na planilha existente. Local, vamos colocar aqui do lado mesmo. Depois pressionar OK. E aqui faremos o seguinte. Queremos, nas linhas, o mês e o valor em valores. E olha só como já está a nossa tabela. Teremos 2021 e aqui teremos os valores de 2021. Se você quiser, você pode ir
entrando de forma mais resumida neles. Pronto. E agora a gente vai inserir uma linha do tempo. E a gente vai utilizar linha do tempo, pois estamos, nesse caso, trabalhando com o tempo. Então, vamos inserir ela. Aqui só temos a coluna de mês e ano. Vamos pressionar OK. E aqui está a nossa linha do tempo. Vamos voltar para o início. E vamos dizer que eu quero só o de janeiro. Então, aqui, ele filtra só o de janeiro. Vamos dizer que eu quero até o de maio. Então, ele vai e filtra até o de maio. Só que, além disso, como o nosso gráfico também é contínuo, olha o que a gente vai fazer. A gente vai clicar e vamos inserir um gráfico dinâmico. Sendo que esse gráfico dinâmico que vamos inserir vai ser um gráfico de linha. Então, vamos inserir. E aqui, por mais que estejamos trabalhando e filtrando, aqui a gente está com trimestre. E olha o que eu vou fazer. Eu irei clicar com o botão direito em trimestres e vou desagrupar. Quando eu fizer isso, vai aparecer agora o janeiro de 2021. E quando eu for selecionando, ele vai fazendo isso para os demais meses. É dessa forma que eu quero que o nosso gráfico funcione. E quando selecionarmos um conjunto de dados, ele vai fazer o nosso gráfico de linha de acordo com o total de dividendos. Já está bem legal, né? Agora que a gente já preparou tanto o gráfico quanto a linha do tempo, vamos levar eles